Olá, como vai? Canal da Paz, como é bom mais uma vez estarmos juntos. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Aqui nós falamos direto da fonte da verdade. Nós não ficamos de mimimi, blá blá blá. Lemos a palavra de Deus serenamente, sossegado, permitindo que o Espírito Santo nos ilumine, e nós devemos orar antes de estudá-la, de esquadrinhá-la, examiná-la. Devemos orar, pedir que o Espírito Santo nos auxilie. O Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, é tudo em nossa vida, é tudo na vida do cristão. Nós falamos de Jesus, falamos de Deus, mas quem atua e representa a Trindade aqui neste mundo é o Espírito Santo. E muitas denominações, muitas religiões, muitas seitas espiritualistas, inclusive, não reconhecem o Espírito Santo como uma entidade de três em um, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus, quando esteve aqui neste mundo, antes de ser assunto ao céu, antes de ser crucificado, ele deixou-nos orientação sobre o Espírito Santo. Ele disse para os discípulos: o meu Pai não vos deixará órfãos. Quando eu for, quando eu for assunto ao céu, quando eu subir, voltar para o Pai, depois da ressurreição, eu rogarei ao Pai, diz Jesus no verso 16 do capítulo 14 de João, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é tudo em nossa vida. E a palavra Espírito Santo, ou melhor, a palavra Consolador, assim denominado o Espírito Santo, na raiz desta palavra estão os conceitos de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, interceder e estimular. Veja só, o 26 corrobora com esta ideia, com este pensamento, com este conceito. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tanto que os discípulos, e os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram os registros, escreveram, anotaram tudo e escreveram, registraram tudo aquilo que Jesus falou, não é? O necessário, evidentemente, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres, não haveria livro suficiente neste mundo para conter todas as coisas que Jesus realizou. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, Paracletos, ele é o aconselhador, ele nos exorta, consola, fortalece, intercede e estimula. E então Jesus reafirma o que ele disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E no capítulo 16, o verso 8, capítulo 16 ainda de João, o verso 8 diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo tem esta missão de nos ajudar, de nos aconselhar, de nos mostrar o caminho do bem e de propiciar em nós o reconhecimento da nossa natureza pecadora, do nosso pecado, e nos levar ao arrependimento através da sua obra silenciosa em nossa vida, em nossa mente e coração. Ele transforma, se permitirmos, o nosso entendimento, o nosso intelecto e os nossos sentimentos e percepções. E então, sim, nós vamos entender e reconhecer a gravidade do pecado. Porque a nossa natureza, ela convive com o pecado. Nós somos pecadores, nascemos do pecado.
Davi já dizia, não é? Miserável homem que sou, porque nasci do ventre da minha mãe já pecador, Davi dizia. Então o Espírito Santo ele tem uma missão importante a realizar na tua vida e na minha vida, e também no mundo, no contexto geopolítico. O Espírito Santo trabalhará na vida de homens e mulheres piedosas, na vida de homens e mulheres que têm temor de Deus. E ele, o Espírito Santo, alcançará estas pessoas e fará grandes maravilhas. E outra coisa, nos últimos tempos, o inimigo das nossas almas, ele fará uma contrafação de milagres, de falsas profecias, de tão próxima da verdade, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, a não ser que nós estejamos intimamente ligados com Deus e Jesus Cristo através do Espírito Santo. Nós poderemos ser, sim, enganados. Eu quero apresentar para vocês esta obra que eu li, O Amigo Espírito Santo, Seu Amigo Espírito Santo, de Morris Venden, um dos maiores teólogos da atualidade moderno que nós tivemos. Ele já é falecido, mas é um teólogo moderno que trouxe clareza para nossas vidas sobre a obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo trabalha. E ele traz para nós aqui mensagens de esperança, nos ensinando a obra, o que o Espírito Santo fará na tua vida e na minha vida. E aqui está dito, está explicado, se nós não estivermos ligados a Jesus, nos tornarmos dependentes de Cristo, porque Ele é o centro do universo, Ele é o nosso Salvador, nós não entenderemos o que é religiosidade, o que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e então nós sucumbiremos diante das grandes provas e tribulações que estão diante de nós. É preciso que nós estejamos intimamente ligados, que oremos e jejuemos para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, esteja presente em nós, Ele seja o nosso guia, o Paracletos, o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai, junto a Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu vos enviarei o meu Consolador. Vou orar ao Pai para que Ele envie em meu nome o Consolador. Rogando pela presença do Espírito Santo é que devemos clamar a Deus, clamar a Jesus. E olha, haverá muitas mentiras, muitos enganos, e é através do Espírito Santo é que nós poderemos discernir o que é verdade e o que é mentira, somente através do Espírito Santo. Por isso, amigo, amiga, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos entendê-la, e é somente o Espírito Santo que nos coloca no caminho certo e que nos abre a mente e nos dá sabedoria, porque você já está vendo ao seu redor as milhares de milhões de vozes, cada um tendo a sua verdade, cada um contando os seus milagres. Estamos vivendo num emocionalismo, emoções, sentimentos, não é prova de que nós somos cristãos, de que nós temos o Espírito Santo. O que demonstra que temos o Espírito Santo é a clareza, é a serenidade, é a lucidez, é a razão, é o entendimento, é o desenvolvimento da fé. Não é esta religiosidade espetacular. O mundo gosta muito de espetáculo. Agora você vai às igrejas por aí e você então vê os grandes espetáculos, os grandes cantores que viraram profissionais do louvor, que viraram profissionais gospel, estão misturando o santo com o profano. Esta é a grande verdade. E é só o Espírito Santo que pode nos mostrar aqui o caminho certo, o que é verdade e o que é mentira. E então, amigo, amiga, como está a sua vida? De que lado você vai correr? Para que lado que caminho você vai seguir? Peça ao Espírito Santo, seu amigo Espírito Santo. Ao orar, rogue
a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos conforta, é Ele que nos mostrará a nossa necessidade e dependência de Jesus Cristo. Vamos orar neste domingo? O sermão hoje ficou cumprido, mas tenha paciência, porque o Espírito Santo está trabalhando em sua vida e em minha vida. Incline a sua fronte e feche seus olhos. Se puderem, vamos orar. Bom Deus, a nossa maior necessidade, Senhor Deus, é de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que o representa neste mundo. É o Espírito Santo que nos convence do mal, do pecado, e nos mostra o caminho do bem, da justiça, do amor, da paz. Dirija a nossa vida, por favor. Tome as nossas pobres vidas necessitadas. Transforma o nosso coração e a nossa mente em nome e pelo poder de Jesus. Rogando a presença do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.